3 anos haviam se passado. 3 anos sem chuva. A terra de Israel estava seca e rachada. Os rios haviam desaparecido. Os campos estavam mortos. Animais e pessoas sofriam com a fome. A seca devastadora havia cumprido exatamente o que o profeta Elias anunciara. Mas naquele tempo de sofrimento, Deus decidiu agir novamente. A palavra do Senhor veio a Elias: vá e apresente-se ao rei Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Elias saiu de Sarepta e voltou para Israel. Enquanto isso, o rei Acabe procurava desesperadamente por pastagens para salvar seus animais. A fome era tão grande que ele dividiu a terra com seu servo Obadias para procurar qualquer lugar onde ainda houvesse um pouco de grama. Obadias era um homem temente a Deus. Ele havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas para protegê-los da perseguição de Jezabel. Enquanto caminhava pelo caminho, Obadias viu uma figura se aproximando. Era Elias. Assustado, ele se inclinou até o chão. É você mesmo, meu senhor Elias? O profeta respondeu com calma: sou eu. Vá e diga ao seu senhor: Elias está aqui. Obadias ficou com medo. Ele sabia que Acabe estava procurando Elias por toda parte. Mas Elias insistiu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, hoje me apresentarei diante dele. Obadias foi até o rei, e logo Acabe encontrou Elias. Quando o rei viu o profeta, disse com desprezo: é você, perturbador de Israel? Mas Elias respondeu com autoridade: eu não perturbo Israel. Quem perturba Israel é você e a casa de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então Elias fez uma proposta ousada. Ele disse ao rei: agora convoque todo o povo de Israel para se reunir comigo no Monte Carmelo. Traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe aceitou, e o encontro foi marcado. O Monte Carmelo era um lugar alto e imponente, um monte conhecido tanto pelos israelitas quanto pelos adoradores de Baal. No dia marcado, uma grande multidão subiu até o monte. Ali estavam o rei Acabe, centenas de profetas de Baal e todo o povo de Israel. Então Elias se aproximou da multidão e disse: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. O povo ficou em silêncio. Ninguém respondeu. Então Elias propôs um desafio. Ficaram 2 novilhos. Os profetas de Baal escolherão um, colocarão sobre a lenha, mas não acenderão fogo. Eu farei o mesmo com o outro novilho. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou. Os profetas de Baal começaram primeiro. Eles prepararam o sacrifício. Colocaram um novilho sobre o altar e começaram a clamar: ó Baal, responde-nos. Horas se passaram. Eles gritavam, dançavam, pulavam ao redor do altar, mas nada acontecia. Nenhuma resposta, nenhum fogo. Ao meio-dia, Elias começou a provocá-los. Ele disse: gritem mais alto. Talvez ele esteja pensando, ou esteja ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise acordar. Os profetas ficaram ainda mais desesperados. Eles começaram a se cortar com facas. O sangue escorria por seus corpos. Eles gritavam cada vez mais alto. Mas o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhum fogo. Então Elias chamou o povo. Cheguem-se a mim. O povo se aproximou. Ali havia um antigo altar do Senhor, mas estava quebrado, destruído pela idolatria. Elias começou a restaurar o altar. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Com aquelas pedras ele reconstruiu o altar do Senhor. Depois cavou um grande sulco ao redor, colocou a lenha, preparou o novilho. Sobre a lenha, sobre o altar. Ele disse novamente: façam isso outra vez. E depois, façam pela 3ª vez. A água encharcou tudo. O altar, a lenha, o animal, até o sulco ficou cheio de água. Humanamente falando, era impossível aquele sacrifício pegar fogo. Então Elias deu um passo à frente e fez uma oração simples, sem gritos, sem desespero. Ele disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta. De repente, o céu se abriu e fogo desceu do Senhor. Um fogo poderoso, sobrenatural, que consumiu completamente o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pé
e secou até a água do suco. O povo caiu com o rosto em terra, e todos começaram a gritar: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A verdade havia sido revelada. O Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Depois disso, Elias disse ao rei Acabe: "Vá comer e beber, porque já ouço o barulho de chuva forte." Elias subiu ao topo do Monte Carmelo. Ele se inclinou até o chão e colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. Ele pediu ao seu servo: "Vá e olhe para o mar." O servo foi, mas voltou dizendo: "Não há nada." Elias mandou olhar novamente, 6 vezes. Nada. Mas na 7ª vez, o servo voltou dizendo: "Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, está subindo do mar." Elias sorriu. Ele disse: "Diga a Acabe que prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça." Então o céu ficou escuro. O vento soprou forte, e uma grande chuva caiu sobre a terra. A seca havia terminado. Mas quando Jezabel soube o que havia acontecido, ela ficou furiosa. Ela enviou um mensageiro a Elias com uma ameaça mortal: "Que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas." Elias, o homem que enfrentou 450 profetas, agora estava com medo. Ele fugiu para o deserto. E ali, sozinho, exausto, o grande profeta caiu em profunda tristeza. Ele se sentou debaixo de um arbusto e fez uma oração inesperada: "Senhor, já basta. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais." O homem que viu fogo cair do céu agora desejava morrer. Mas Deus ainda tinha planos para Elias. E no silêncio do deserto, o Senhor falaria com ele de uma forma que ninguém imaginava. Não no fogo, não no vento, mas em um sussurro suave.